Agradecemos e convidamos para compor a mesa o companheiro Diego Leão, Aline Gazeta, Eduarda Duarte e Regina Ilka. Agradecemos por vocês estarem aqui conosco nessa atividade de greve na praça e passamos a palavra para a professora Regina para dar continuidade aos trabalhos. Muito obrigada. Obrigada, Jorgetânia. Boa tarde a todas e a todos. Bem, nós estamos aqui hoje em mais um dia de luta, não é? Mais um entre muitos que já vivemos e entre muitos que vamos precisar viver e estaremos firmes. Bem, nós organizamos esse debate com o comando de greve, com a ADUFO, agradecemos a ADUFO ao comando de greve, agradecemos aos companheiros do Sintete, aos estudantes da UFO, assim como agradecemos também ao companheiro Diego, professor Diego Marco Silva Leão, professor de História, a companheira Aline Gazeta, estudante do curso de licenciatura em Ciências Sociais, e a companheira Eduarda Costa, estudante de ensino médio da Escola Estadual Professora Juvenília Ferreira dos Santos. Então, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite e estarem aqui conosco. Bem, por que nós estamos aqui? A professora Jorgetânia já anunciou, o título desse debate é Ensino Médio em Disputa, o que propõe a medida provisória número 746, a juventude brasileira. Nós vivemos há poucos dias um intenso período e um bonito período de ocupações, ainda estamos vivenciando em todo o país, em várias instituições, mas na cidade de Uberlândia nós vivemos um período de ocupações de escolas estaduais e também uma municipal, não foi? Uma escola municipal por parte dos estudantes de ensino médio e também de ensino fundamental. E fomos ouvir o que eles diziam, não é? E vivemos juntos isso, essa iniciativa, essa corajosa atitude. Por quê? Porque nós estamos a vivenciar aquilo que o colega Mário Júnior disse há pouco, que a professora Jorgetânia também, o que nós estamos dizendo juntos há muito tempo por parte desse atual governo federal, por parte do governo Michel Temer, em suas múltiplas dimensões administrativas e políticas, iniciativas que são autoritárias e que têm o propósito firme de destruir todos os nossos direitos conquistados em termos de saúde e educação públicas, em termos de direitos que os trabalhadores conquistaram ao longo de muito tempo. Foram muitas décadas de debate, preparação, luta, negociação, conquista e que agora em pouquíssimas semanas estão sendo completamente minados e destruídos. Um desses direitos que nos traz aqui objetivamente é o direito à educação pública por parte de todos os jovens e todas as crianças no Brasil e, digamos, por parte das famílias trabalhadoras. Então, essa medida provisória 746 é uma iniciativa do governo Temer atual que se instituiu no poder a partir de um golpe. É uma iniciativa que integra um conjunto de medidas para a retirada de direitos. Bem, eu também gostaria de antes de especificar, colocar aqui uma pergunta para nós, para que a gente continue pensando junto na direção
do fortalecimento da gente mesmo, para que a gente continue de pé, como sempre conversamos, para a gente continue de pé, para que a gente resista, para que a gente tenha capacidade de manter em pauta, de manter sobre qualquer mesa de negociação as nossas próprias propostas. Então, como é que essa medida foi apresentada? Como é que uma medida que diz que o ensino médio no Brasil precisa ser reformado foi apresentada? O ensino médio no Brasil, nós sabemos que significa um período de finalização dos estudos de todos os jovens na educação básica. E um período que pode ser também um período de transição para o ensino universitário, de preparação para chegar à universidade. Então, ele é um período muito importante, porque ele acolhe adolescentes que já estão numa fase mais madura da adolescência, que estão se preparando para a vida adulta e que estão alimentando o desejo de chegar à universidade ou alimentando o desejo de se fortalecer para a vida no trabalho e para a vida em cidadania na sociedade. O que está acontecendo, então, sobre o ensino médio? Esse atual governo, nos últimos meses, ele está se reunindo com grupos representantes de grandes empresários. Nós sabemos disso, porque isso volta e meia se expressa quando ele recusa participar de reuniões com entidades representativas de professores ou de universidades e opta por participar de reuniões com empresários e assim formular o que eles desejam que seja um ensino médio coerente, compatível, interessante. Perguntamos, para quem? Para os trabalhadores e suas famílias ou para o mundo dos empresários? Então, a partir de uma canetada, nós vimos aqui não o planejamento, mas já a publicação de uma decisão que diz o que para as escolas de ensino médio no Brasil, diz que uma língua estrangeira deverá ser obrigatória no ensino médio. Qual a língua estrangeira que deverá ser obrigatória no ensino médio? O inglês. Por que inglês? Por que não a opção de escolher entre o inglês, o espanhol, o francês, quem sabe o alemão, não é? Por quê? Porque inglês tem que ser obrigatório para os jovens. De uma canetada, o ministro da Educação do governo Temer diz que não vai ser obrigatória a oferta de ensino de educação física, de artes, de filosofia e de sociologia. Por que não vai ser obrigatória? Não sendo obrigatória, uma vez que a gente vai ter corte nos gastos, ou seja, nos investimentos sociais, os governos estaduais e municipais vão ofertar a opção de ensino de sociologia, artes, educação física e filosofia? É claro que não. Então, de uma canetada, esse ensino foi excluído. De uma canetada, e aí eu vou dizer para encerrar, foi também decidido que não é obrigatório para estados e municípios exigirem um curso de licenciatura para os professores serem contratados. Um curso de licenciatura nas universidades é um curso que vem sendo trabalhado há muitos anos, vem sendo pensado, debatido, reformulado dentro das universidades, em diálogo com as escolas, para que a gente pense e efetive uma formação dos futuros professores que respeite o que as escolas precisam a cada momento, a cada modificação no país. Toda vida que há alguma modificação social, econômica, política no país, a gente pensa junto isso e pensa, o que é que isso significa para a formação dos futuros professores? O que a escola viveu de mudança em cada período? A gente pensa na universidade, a gente pensa junto, e por isso também que
eu gostaria de fazer uma observação, que nós estamos aqui também em nome de uma das iniciativas que vivemos juntos, universidade e escolas de ensino médio e ensino fundamental no Brasil, assim também em Uberlândia. Essa iniciativa se chama PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que é um trabalho realizado por estudantes dos cursos de licenciatura dentro das escolas, com o acompanhamento dos professores nas escolas e o acompanhamento dos professores na universidade. Eu costumo dizer que o PIBID tem realizado parte do nosso sonho no trabalho de formação de professores, porque a gente tem condição de repensar na prática o que está sendo vivido nesse trabalho de formação dentro da universidade para ser modificado na medida em que a escola se modifica a cada momento. Bem, esse último ponto da reforma do ensino médio que eu mencionei, então, o que me faz a transição para a Aline Caseta, que é bolsista do PIBID no subprojeto interdisciplinar, que é um projeto que trabalha com diferentes cursos de licenciatura, sendo ela estudante de ciências sociais. Nós vamos ouvir aqui qual a experiência da Aline, do Diego, da Eduarda, como estudantes, como professor, como tendo passado por essa experiência de trabalho conjunto entre universidade e escola e saber como eles estão vivendo essa medida autoritária e, principalmente, nós conversávamos o que eles pensam que a gente pode fazer para continuar lutando, que professores queremos, que escola queremos, que ensino médio podemos ter. Então, gente, lembrando, é preciso combater. Aconteça o que acontecer, nós não vamos descansar enquanto não tivermos respeitados, por exemplo, esses projetos. Entre todos os nossos desejos, o que já conquistamos. Para ser professor de escola, é preciso ter uma formação séria, é preciso ter uma formação sólida. Não pode ser qualquer um. Não, a gente precisa lutar contra essa ideia do governo de que qualquer pessoa pode ser professor. Qualquer pessoa não pode ser médico, qualquer pessoa não pode assinar a construção de um edifício, então não é qualquer pessoa que pode ser professor. Então, colegas, que professor queremos, que escola queremos, que ensino médio queremos e o que essa MP propõe à juventude. Então, muito obrigada. Boa tarde a todos. Como a Regina falou, meu nome é Aline, eu sou estudante do curso de Ciências Sociais da UFO. Eu faço licenciatura porque ser professora é o que eu queria, é o que eu sempre almejei ser, e não professora de universidade, diferente da maioria dos meus colegas, que a maioria da galera da licenciatura está desmotivada, não tem interesse no ensino básico, né? A minha vontade era ser professora do ensino médio, da rede pública prioritariamente. Eu estudei em escola particular a vida inteira, eu sei dessa realidade. Depois que entrei na universidade, participando do PIBID, estando na realidade da escola, eu percebi a diferença evidente entre as duas realidades. Apesar da escola ser uma só e teoricamente propor um ensino para a vida, né, na teoria, as duas escolas hoje elas mostram para a gente que elas têm umas diferenças muito evidentes, né? Qual que é a função da escola particular na nossa sociedade, qual que é a função da escola pública, e após essa reforma, qual vai ser a função dela, né? Na verdade, as funções elas estão definidas, elas só serão acentuadas, né, com essa reforma. Como assim? Primeiramente que a gente não pode pensar nessas medidas, todas elas, não só a reforma do ensino médio, mas a da Previdência, a PEC, enfim, todas elas estão juntas num grande pacote, elas são uma coisa só, no fim, né? O governo vai fazendo a gente engolir uma por uma devagarzinho, mas elas fazem parte de um grande projeto, muito desenhadinho, e que um vai complementando o outro, né? Que aí, dessa forma, as coisas vão parecendo muito mais sutis, muito mais tranquilas, né? Então, assim,
a escola de tempo integral é algo massa, assim, não é algo que a gente iria contra, né? O problema maior é a gente pensar que você dobrar praticamente a carga horária da escola sem aumentar o orçamento dela praticamente, ou você tem um investimento muito baixo nisso, é você dar sustentação para a escola particular, porque ela vai ter condição de manter essa carga horária, né? A escola particular ela vai repassar o valor para o consumidor, porque é isso que é, e ela vai conseguir cumprir sua função à perfeição, né? Ela vai conseguir dar aula até de Kung Fu, se for necessário, para passar no vestibular. Porque o foco da escola particular é passar no vestibular. Todos os dias isso é relembrado para todos os estudantes. Por mais que o estudante não esteja lá com esse princípio, o princípio da escola é passar o máximo de pessoas possível, porque quanto mais pessoas você passa, mais pessoas vão entrar. E é isso aí. A escola particular ela vai conseguir fornecer um ensino de qualidade? Não acho que seja um ensino de qualidade, mas é o ensino que ela propõe. Ela vai fazer o menino passar no vestibular. Dessa maneira, vai ter sociologia e filosofia na escola particular? Vai. É necessário que tenha para você passar no vestibular. Eu acredito que a escola particular vai ter a coragem de retirar esse ensino, porque vai realmente defasar o conhecimento para o menino passar no vestibular. Mas e a escola pública? Sem repasse, sem orçamento? Até os próprios deputados já disseram que o orçamento não vai ser suficiente para cumprir aquilo que a escola demanda. Já não é, né? Então a gente pensa que junto com a PEC ainda, limitando os orçamentos, a gente tem evidentemente a percepção de que a escola do ensino médio pública não vai ter a mesma condição. Então assim, se o menino do ensino particular já tinha vantagem sobre o menino da escola pública, agora então nem consigo imaginar que vantagem vai ser essa. Vai ser, assim, vai ser muito desonesto, né? Mas e aí? A escola pública ela não vai ter condição, mas ela vai morrer? A princípio não, né? Se você ler a reforma do ensino médio, ela propõe, na verdade não é que ela propõe, mas ela deixa brechas muito claras que mostram que a escola ela pode se abrir em certo momento para o setor privado. Mas que setor privado? Para o ensino privado? Não. Mas para as empresas. As empresas elas podem ajudar a escola a desenvolver projetos. E que tipo de projeto? É um projeto para passar no vestibular? Claro que não. É um projeto de ensino técnico. Então, se a escola não vai ter condição de fornecer o ensino da sociologia optativa, como a Regina que estava falando, não vai conseguir, não vai ter orçamento, então aquela partezinha a mais da escola que vai ser colocada, aquele horário a mais, muito provavelmente vai ser destinado ao ensino técnico. E a gente sabe muito bem que o ensino técnico, querendo ou não, ele é, na maioria das vezes, subalterno da universidade. Então, a escola pública, na verdade, ela já tinha a desvantagem, ela já direcionava os estudantes, querendo ou não, para o mercado de trabalho. Mas com essa reforma, o menino vai sair no terceiro colegial já pronto para o mercado de trabalho, minimamente especializado para entrar no mercado de trabalho, né? E por que isso? Quanto mais cedo você entra no mercado de trabalho, mais você vai trabalhar, e aí você estica a vida do menino, voltando na aposentadoria lá na frente. Dessa forma, as pessoas elas vão trabalhar realmente a vida inteira, né? A gente já trabalha, mas aquele pouco tempo que restava para nós, aquele tempo que a gente teria para estudar, para se aperfeiçoar, para aprender o que você gostaria de fazer, né? É outra história, além disso, você falar sobre será que você tem realmente a noção de que caminho seguir nessa época? Será que você não tem condição de aprender todas as matérias até o terceiro colegial? Você vai ter que ficar se especializando e já sair pronto para o mercado de trabalho no terceiro colegial, com 17, 18 anos, já se inserir, né? Então, a reforma do ensino médio, ela propõe isso, aumento da desigualdade social, cada vez mais. Ela vai aumentar. Mas todo mundo vai descer, querendo ou não, porque vai aumentar a oferta de mão de obra, a gente sabe que o trabalho já está ficando escasso, aumentando a oferta de mão de obra, a gente sabe que o salário cai, dessa maneira só precariza a vida tanto do estudante da escola pública, mas também vai prejudicar a vida do estudante da escola particular, que cada vez mais vai ter que se alienar aquela lógica mercadológica daquele estudo bancário, né, que a gente costuma falar. A sociologia que as pessoas talvez aprendam, a sociologia que eu aprendi no ensino médio, na escola particular, ela era uma sociologia de teoria e decorar a teoria para escrever a teoria, e embora é isso. Não se ensina a pensar a sociedade, se ensina como você deve escrever lá na provinha, como você deve assinalar. Então, assim, eu enquanto
sonhadora de ser uma futura professora, acredito que não vai acabar a profissão, assim. Eu acredito com essa reforma não vai acabar a profissão para nós na escola particular, mas na escola pública, muito provavelmente, ela vai ficar cada vez mais limitada, e se for ofertada sem o mínimo de conhecimento do que é, também o interesse não é desperto, e a gente sabe que isso tende a morrer, assim. Não é para isso que eu imaginava me formar, né? E aí, como eu havia dito que as medidas elas estão conjuntas, né? A gente percebe que com a PEC tem um parágrafozinho lá que delimita sobre o excedente dos orçamentos, né? E se o orçamento da escola, do setor da educação, passa do limite, o que acontece? Sanções. E sanções a quem? Aos servidores públicos, né? Então, se ainda restar algum professor dentro do ensino público, esse professor provavelmente vai sofrer sanções, porque vão ter que haver exageros no gasto. Não tem como a escola viver sem aumentar o gasto dela. A demanda vai aumentar e a população vai crescer e vai ter que exceder esse gasto. Quem é que vai sofrer? O servidor público, que vai ter o seu salário já estagnado, sua progressão de carreira estagnada, o setor público tendo corte no concurso público, e aí se contrata por notório saber. Então, assim, falar para o menino da escola pública que ele futuramente não vai ter muita escolha do que ele fazer. Ele vai poder, mas ele vai ter que se esforçar 10 mil vezes mais do que aquele da escola particular para conseguir entrar numa universidade. O sonho da universidade para todos simplesmente morre numa reforma dessa. Então, assim, minha contribuição é mais ou menos isso. E vou passar a palavra para os meus colegas. Boa tarde a todas, todos. Saúdo a mesa aqui, né? Professora Regina, companheira Eduarda, companheira Aline. E devo dizer também da pertinência, né, da escolha do tema, né? Porque ele coloca aí, né, um sujeito que é central, né, para essa discussão, né, que é a juventude, né? A juventude, ela vai ser, talvez, né, em termos numéricos e sociais, a que mais vai ser afetada, né, pela MP 746, né, na forma como que ela tramita, né? Não precisamos nem dizer, né, do caráter autoritário dela, né, por vir através de medida provisória, né, uma herança e talvez, né, da ditadura militar, né, os decretos militares. E, além de tudo, né, ela apaga um processo de discussão que havia em torno da reforma do ensino médio, que por mais limitado que fosse, existia um mínimo de interlocução, né, para se discutir qual que seria o caráter dessa reforma, né? Então, quando Temer, né, ele desce abaixo, né, essa medida, ele destrói tudo isso que havia sendo construído. Quando, né, estava pesquisando aqui, né, sobre diferentes posições em relação, né, a essa medida provisória, eu pude notar que ela se assenta principalmente em dois dados, né? O primeiro dado é que a gente tem no ensino médio hoje uma taxa de reprovação que ela é de 12,1%, né? E se a gente for considerar a escola pública, ela é de 13,1%. Isso aí coloca, né, segundo aqueles indicadores internacionais, né, com o PISA, o Brasil numa situação, né, entre as piores situações, né, do mundo em relação a essa taxa de reprovação. E também a gente tem outro dado, né, que eles também colocam, que a gente tem 1,7 milhão, né, de jovens de 15 a 17 anos, né, que estão fora da escola, né, no ensino médio, e também uma taxa de evasão muito alta, né, que ela chega aí entre 30% a 40%, né, entre a juventude negra, por exemplo, ela chega a quase 50%, né, a taxa de evasão entre os jovens entre 15 a 17 anos que estão ou deveriam estar no ensino médio. E quando eles colocam isso, né, a gente tem que manifestar algumas preocupações, né, na forma como que é colocado esse debate, porque eles colocam, né, esses aspectos que são problemáticos, ao passo que eles ocultam, né, qual que
talvez fosse as necessidades reais em relação à educação pública, né, no Brasil. Principalmente, né, se a gente vai esmiuçar mais alguns dados, a gente vai ver que o problema, né, tanto da evasão, como da frequência, como também, né, da questão, né, de jovens que nem sequer, né, chegam a frequentar a escola, ele começa, na verdade, principalmente, né, em termos de dados, nas séries finais, né, do ensino fundamental. Então, né, quando, né, se traz, né, esse debate, né, para dizer que o problema de fato ele está no ensino médio, ele oculta isso aí. E aí a gente, né, se perde nessa discussão sem pensar de fato, né, a totalidade dos problemas da educação básica, né? E ao mesmo tempo, né, também coloca como se a saída fosse essa medida que, né, que não, ao não dialogar, né, com a sociedade, também não pensa qual que são os problemas reais que a juventude brasileira ela enfrenta, né? Quando a gente vê, né, esse processo aí, né, agora a gente teve aí uma discussão, né, através da comissão mista no Congresso, que ela modificou alguns termos, né, em relação à reforma do ensino médio, né, ela vai colocar aí no primeiro momento a extensão de 800 atuais, né, para 1.000 horas na carga horária, né, pretendendo chegar aí num prazo determinado a 1.400 horas. Né, quando a gente vai ver, né, qual que é o jovem que frequenta, né, o ensino médio hoje no Brasil, a gente vai ver que a maior parte desses jovens são jovens, aliás, não a maior parte, mas uma parcela significativa, né, em torno aí de 20%, são jovens que trabalham, né, e são jovens, né, que nesse processo aí, eles não vão ser permitido a eles, na prática concreta real, que eles acessem o ensino médio, né? Isso aí é um grande problema que vem na contramão, né, de uma série de políticas, né, que vinham sendo fomentadas, né, para promover tanto o acesso, a expansão do acesso ao ensino médio, como também, ao mesmo tempo, né, vão também expandir o ensino superior aqui no Brasil. Trazendo um dado, né, em torno de 2004, 2005, a gente tinha em torno, né, de 5% de jovens de 18 a 24 anos que acessavam o ensino superior. Né, em 2015, né, que são os dados mais recentes, a gente tem em torno de 15% de jovens que estão no ensino superior. Isso aí, né, o que tem a ver, né, uma coisa com a outra, né, essa questão, né, porque como a Aline, né, e a Regina bem colocaram, né, a MP 746, ela faz parte, né, de um conjunto, né, de medidas que vão promover o desmanche, né, de uma série de conquistas que a gente teve na educação, né, porque quando você limita, né, o direito dos jovens a acessarem, né, o ensino médio, você também, né, provavelmente vai estar limitando aí, né, a possibilidade do ensino superior. E quando você vem, né, por sua vez, né, colocando, né, não o ensino médio também enquanto caráter, né, de transição, né, para a educação superior, mas apenas quanto fim, né, do processo de finalização da educação básica, né, você também vai fazer com que boa parte, né, dos jovens eles não possam mais, né, acessar o ensino superior, e você também vai desmanchando nesse sentido. E por que eu digo isso, né? Em alguns aspectos, né, na medida provisória, né, tenta se colocar, né, que ela vai promover igualdade, né, os termos que se utiliza, né, em relação ao acesso à educação, né? E aí quando a gente vai ver, né, a proposta, né, principalmente pela questão, né, das 5 áreas, né, que é linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e técnico profissional, e como que ela é colocada na medida provisória, a gente vai ver que, na verdade, não se fala, né, que são obrigatórias essas áreas. Então, quer dizer, fica a cargo, né, dos sistemas de ensino deles oferecerem de acordo, né, com a sua realidade, se eles vão ofertar ou não, né, essas áreas. Então, quer dizer o quê?
né, que, né, por exemplo, aqui em Minas Gerais, né, de acordo com as características da escola, pode se ofertar ou não, por exemplo, ciências da natureza e linguagens, né, por exemplo. E as outras áreas não. Quer dizer o quê? Que na prática, né, os jovens eles não vão poder escolher quais são as áreas que eles vão poder cursar. E por sua vez, né, se não bastasse isso, né, agora, né, com as alterações, né, que foram realizadas, né, na comissão mista, né, do Congresso, né, e que estão aí para passar na Câmara, o jovem também ele vai ter que escolher não mais, né, o que já era muito ruim, né, no decorrer, né, do decorrer do ensino médio, qual a área que ele vai cursar, mas ele vai ter que cursar, ele vai ter que decidir no início. Então você, né, com 14, 15 anos, você vai ter que escolher uma área, né, que provavelmente vai direcionar todos os seus estudos, né, durante a vida, né, e provavelmente, né, num quadro, né, que a gente vê cada vez mais, né, a redução, né, das vagas no ensino superior, como a gente havia dito, né, isso aí vai colocar, né, em termos reais, uma prática, né, que esse ensino, né, essa profissionalizante ou de áreas, ele vai ocupar aí, né, um papel, né, de simplesmente formar mão de obra para o mercado de trabalho, né, vai assumir um caráter, né, de não pensar na educação enquanto direito, mas enquanto uma necessidade para o mercado. Isso acompanhado, né, com um movimento também, né, que vem se desenhando, né, pelas medidas neoliberais, né, que querem tornar a educação, né, uma fatia lucrativa, né, para grandes empresas, grandes corporações. Isso aí a gente vem vindo já, né, principalmente através, né, quando a gente vai ver, né, o processo das ocupações das escolas, a gente sabe muito bem, né, que elas iniciaram-se no primeiro momento, sim, né, pela questão, né, da merenda, né, em São Paulo, mas também por conta, né, do processo, né, de privatização das escolas que vem com as organizações sociais, né, em São Paulo e em Goiás, né, mais gravemente, isso já é uma realidade. Né? Então, inicia-se um processo de educação pública, ela vira uma fatia, né, de negócios, o que é muito preocupante, e a medida provisória 746, como a Aline colocou, né, ela vai alimentar também mais um ponto ao colocar a possibilidade de parcerias privadas, né, das escolas em relação ao ensino profissionalizante e abrindo uma porta, por sua vez, para que se efetive em todo o ensino médio, né, o que é muito preocupante. Isso acompanhado também, né, pela questão, né, de que se coloca ali um desmanche na carreira, né, do professor, né, que foi uma luta, né, de anos, né, para a gente efetivar uma certa valorização, né, do nosso trabalho, que vem aí, né, pelo reconhecimento, né, do papel da licenciatura, né, para a nossa formação, né, que vem aí também, né, até mesmo, né, pela questão, né, do piso nacional, né, por mais que não seja aplicado, né, por alguns estados, por alguns municípios, né, que quando, né, se abre a porta, né, para colocar a contratação por notório saber, né, e se retira, né, agora, né, de licenciatura a palavra plena, né, e abre a porta também, né, com isso, né, para se efetivar de novo licenciaturas curtas, né, ou também licenciaturas, né, parecidas, né, com que existiam, né, a gente da área de humanas, a gente sabe bem como as licenciaturas, né, de estudos sociais, né, por exemplo, né, bem precárias, é um grave golpe, né, tudo isso, né, em relação a nós, né, professores, né. Queria trazer aqui, né, rapidinho, só alguns dados, né, para fechar, né, que eu acho que eles ajudam a gente pensar, né, o lugar que a juventude, né, ela ocupa, né, em relação a essas discussões, né, e que elas mostram para a gente que a discussão ela não passa, né, pelos termos, né, que coloca, né, de que a gente vai promover, né, uma
uma tecnologização, né, do ensino médio, ou um ensino médio, né, em caráter, né, que vai beneficiar a necessidade das grandes empresas, para mostrar que o problema, de fato, é um problema social, né? Quando a gente vê, né, por exemplo, né, a questão, né, da distorção de idade série entre jovens de 15 e 17 anos, a gente vai ver que entre os jovens do campo essa distorção ela é de 40%, e ela já reduz muito, né, quando ela vai para a cidade, né, ela vai para 31,7%. Quando a gente vai ver, né, em relação, né, à questão da desigualdade social, a gente vai ver que entre os 20% mais pobres, essa distorção ela é de 40,7%. Entre os 20% mais ricos, ela é de 8,2%, segundo os dados do IBGE. Em relação, né, à questão, né, por mais que alguns digam que não exista racismo no Brasil, né, e aqui, né, a gente vê, né, que pelo contrário ele ainda está atrelado na questão de classe social, a gente vai ver que entre os brancos esse índice é 18,9%. Entre os negros, esse número é de 31,4%. E aí a gente tem ainda uma série de problemáticas, né? E eu queria pensar, por exemplo, né, que, né, num quadro, né, que a gente tem aí a PEC 55, né, medidas de austeridade se colocando, e a gente sabe muito bem, né, que essas medidas de austeridade, onde que elas foram aplicadas, né, como na Itália, na Espanha, né, de forma mais severa, elas tendem a duplicar e até triplicar o desemprego, né, o que isso vai prejudicar, né, para o jovem, porque a gente vinha num quadro, né, que cerca de 10% da juventude nos 10 últimos anos, ela pôde, por exemplo, né, se direcionar apenas aos estudos nas escolas, né, do ensino médio, né, o que evidenciava para nós, né, uma melhoria de condição, né, das famílias, mas num quadro de desemprego a gente vê que mais e mais jovens eles vão ter que começar a trabalhar para efetivar ali, né, o complemento de renda e às vezes até, né, ser aquele que é o principal, né, que provém a renda familiar, né? E quando isso acontece, a gente vai ver, né, ao mesmo tempo, né, jovens que vão ter que também trabalhar, então essa problemática, né, do aumento da carga horária, né, dessa forma, ela vai prejudicar mais jovens ainda do que é hoje, e ao mesmo tempo, né, ela vai também impedir, né, por isso, de que jovens, né, acessem o ensino médio, né? Então, né, manifesta preocupação, né, em relação a essas medidas e ao mesmo tempo, né, reforço, né, coloca a necessidade aqui, né, da gente mais do que nunca a gente fazer, né, a luta, né, contra essa série de medidas, né, do governo federal e também, né, se contrapor e fazer o debate, né, em relação a isso, né, mais do que nunca. Boa tarde, meu nome é Eduarda, eu sou secundarista da escola Professora Juvenília Ferreira dos Santos, no bairro Luizotti, e eu vim aqui representando os secundaristas. Primeiro, eu gostaria de deixar claro que uma reforma das nossas escolas públicas, da nossa educação pública, não é uma reforma, porque uma reforma é debatida com a juventude, uma reforma é debatida com a sociedade, com os professores, com o trabalhador. É um golpe na educação pública, é um golpe na juventude, um golpe nas nossas escolas. E ao aprovar essa medida, o governo coloca mais nítido seus interesses em não transformar a educação pública, a escola, um lugar de transformador de mentes críticas, de pensamento crítico, de mentes pensantes, e sim um lugar de se preparar para o mercado de trabalho. E a juventude, ele não quer que a juventude pense, ele não quer que a juventude pergunte por quê. Ele quer que a juventude trabalhe, e trabalhe para a elite. A elite que está governando hoje e nos submetendo a essa medida que é uma afronta aos nossos direitos sociais, nossos direitos de educação. E quando a juventude descobre isso, que o
governo não quer educação, porque a educação derruba o governo, ela vai à luta. E foi isso que nós vimos nas ocupações que ocorreram nesses últimos meses no Brasil inteiro. E onde a juventude foi extremamente subestimada, mesmo tendo que viver à base de ameaças da polícia militar, à base de ameaças de fora, à base de exaustão. A juventude foi à luta, e foi à luta nas ruas. E mostrou que nós cuidamos das nossas escolas melhor do que o governo. E a resposta do governo foi o quê? Foi o sangue nas mãos. Como a gente pôde ver no caso do nosso colega no Goiás, e no caso do nosso companheiro no Paraná, que foi morto dentro de uma ocupação. O governo respondeu com opressão, o governo respondeu com censura das mídias, com censura das ruas, da escola, que deveria ser da juventude, de nós por direito, da juventude que quer ir à luta, que não aceita, que diz não a essa medida, que diz não à PEC, que diz não à lei da mordaça. E nisso é importante a gente ver o quanto nós não estamos vivendo em uma democracia, o quanto nós não estamos tendo os nossos direitos. Isso mostra o quanto a juventude é subestimada, o quanto a juventude quer ser a juventude está sendo subestimada a uma manipulação que visa a classe da burguesia. Nesse momento, então, é muito importante a união, não só da juventude, mas de toda a classe trabalhadora, porque a juventude da classe trabalhadora está indo às ruas junto com os professores, junto com o trabalhador, junto com os servidores. E é de extrema importância, porque se a universidade ainda não é da extrema realidade do trabalhador, agora vai se distanciar ainda mais. A escola não vai ser mais um lugar de construção de um pensamento crítico. A escola não vai ser mais um lugar onde a gente vai ter a oportunidade de pensar, a oportunidade de conhecer, de adquirir conhecimento. A escola vai ser um lugar de apenas reprodução e de preparação para o mercado de trabalho. É isso. Muito obrigada, Eduarda. Bem, gente, já estamos no nosso horário. Vamos encerrar essa atividade de greve, do dia de luta de hoje. Quero reforçar os meus agradecimentos. Eduarda, Aline, Diego, muito obrigada. Foi muito bom ouvir vocês. Eu acredito que, assim como a professora Marta falou aqui, Helena de outro modo, estamos contemplados com o posicionamento de vocês, ajudaram a esclarecer muitas coisas, mas o mais importante, o Diego resumiu aqui, mas Eduardo e Aline tinham mencionado, é que na diversidade nós estamos construindo uma agenda nossa de confronto com uma agenda que está tentando ser imposta a nós. Não é uma agenda que é pública e uma agenda de transformação. E mais importante do que manter os direitos que já havíamos conquistados, nós estamos tendo ânimo, coragem, junto com os estudantes jovens, estudantes secundaristas, de recolocar, de redefinir essa situação, as nossas propostas, para criar novos direitos que nem havíamos conquistado ainda. Então, para além da gente lutar para segurar o que tinha, junto com essa nova pauta que o Diego expressou aqui depois da Eduarda e da Aline, a criação de novos direitos que nós ousamos colocar publicamente para a sociedade. Então, muito obrigada, Diego, Aline, Eduardo, muito obrigada, colegas, muito obrigada a todos vocês. Vamos seguir adiante com a programação.